CBN. 2h45, o assunto agora é o mercado urbano, né? Como é que a gente pode dizer? O mercado imobiliário. As cidades atraem investimentos em áreas de expansão urbana. O que são as áreas de expansão urbana? São aqueles loteamentos que são lançados em locais que antes eram zona rural ou no português coloquial, onde era tudo mato. Isso pode trazer preços mais acessíveis e processos de aprovação mais ágeis. Nós vamos conversar agora com Tomás Brancati, ele é especialista em mercado imobiliário. Tomás, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Tayla. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Bom, esses empreendimentos estão acontecendo muito nas divisas dos municípios da região metropolitana de Campinas, né? Jaguariúna, Paulínia, Sumaré têm atraído esses investimentos nessas áreas de expansão urbana, e isso é bom para todo mundo porque povoa uma área que não estava sendo utilizada, mas quem conseguir comprar um terreno ali, quem conseguir erguer uma casa ou comprar um apartamento ali, vai ter mais facilidade, principalmente economicamente falando, num momento que a gente sabe que o preço dos imóveis está alto, Tomás. Exato. Geralmente os empreendimentos, né, de loteamento, eles acontecem nessas, como vocês comentaram, as zonas de expansão urbana, que são os bairros que são na beira da cidade, justamente por causa que o preço dos terrenos é um preço mais acessível. Então, quem está empreendendo, quem está fazendo loteamento, consegue melhores condições comerciais e, consequentemente, consegue repassar isso para quem está comprando o terreno final. Tomás, boa tarde. A gente está falando muitas vezes de áreas como são áreas ainda em expansão, né? Como o Guarizu citou, que não tem aquela infraestrutura básica, né? Isso falando de rede de esgoto, energia, asfalto ali nas vias ali abertas, né? Aí nesse caso, quando a gente fala de áreas que não tem essa infraestrutura ainda, as construtoras assumem esse trabalho, há uma parceria ali com o poder público. Como é que funciona essa questão em áreas de expansão? As construtoras assumem todo esse trabalho de levar a infraestrutura para o local, né? Então, quando eles entram com um projeto para aprovação dentro da prefeitura, a prefeitura vai solicitar as diretrizes, que são todas as contrapartidas necessárias para viabilizar aquele empreendimento. E quando a gente interpreta a contrapartida, a gente está falando de onde que tem que pegar água, de quanto de rua vai ter que asfaltar. Então, são vários pontos que são analisados, desde viário, água, esgoto, energia elétrica e tráfego, né, para poder passar para a construtora quais seriam essas contrapartidas que ela teria que assumir para poder viabilizar o empreendimento naquela localização. De qualquer forma, desde que o empreendimento seja colocado num loteamento novo, infraestrutura não vai faltar porque vai ser tudo planejado, é isso? Exatamente, a construtora ela vai ser obrigada a executar toda a infraestrutura. Então, mesmo que o empreendimento seja um empreendimento mais afastado do centro e de outras localidades, infraestrutura não vai faltar. Tomás, e quais são hoje as áreas mais procuradas, né, quando a gente fala de áreas de expansão aqui em Campinas e cidades também da região? Quando a gente fala de Campinas, a gente vê ali na divisa de Campinas com Hortolândia, com Sumaré, com Montemor, uma procura bastante grande ali, principalmente por causa da questão do zoneamento, que permite você ter condições, como está a área de expansão urbana. Deixa eu só explicar a questão do preço do terreno, tá? Uhum. Demanda um tempo de aprovação maior, porque você tem que solicitar a aprovação dentro de um zoneamento específico, e aí a prefeitura vê a viabilidade de ingressar naquele zoneamento que você está solicitando, para depois iniciar o trâmite de aprovação tradicional de uma área. Então, isso impacta, obviamente, no prazo de aprovação do empreendimento, e como o tempo no dinheiro, né, ele tem um valor, ainda mais quando a gente vê uma Selic elevada como ela se encontra, as construtoras eles acabam trazendo o valor para a data de hoje e há um deságio em relação ao preço de áreas melhores localizadas. Então, quando a gente fala de vazios urbanos,
e a gente vê Campinas crescendo para aquela região, porque tem muitos empreendimentos saindo ali justamente por esse sentido. Outras cidades que têm tido uma atratividade interessante é Paulínia, que tem tido bastante empreendimentos acontecendo, Sumaré, também aqui na região, é uma cidade que também teve bastante loteamento aprovado nos últimos anos. Hortolândia cresceu bastante também, então são cidades que estão com destaque aqui na nossa região. Santa Bárbara do Oeste também houve um crescimento bastante forte, principalmente decorrente de ter abundância de água, uma prefeitura também que aprova fácil, então foram vários fatores que culminaram na expansão dessas cidades. Ô, Tomás, e quando a gente já viu casos aqui em Campinas, por exemplo, que loteamentos foram feitos em áreas de preservação ambiental, que era proibido, tal, mas são casos raros. Geralmente, quando uma construtora vai vender um terreno para fazer esse loteamento, seja um condomínio fechado, seja um bairro planejado, toda essa, não sei se eu posso chamar de burocracia, mas todo esse trâmite aí para que a prefeitura libere o empreendimento já vai estar pronto na época da comercialização, ou pode se comprar no risco, por exemplo, que ficaria mais barato para o proprietário? Não, a prefeitura, para aprovar o empreendimento, ela segue uma série de regras, né? Existe o plano diretor que determina todas as regras, e a parte ambiental é um dos pontos que é analisado. Então, se o projeto ou o empreendimento estiver em desconformidade com as regras, sejam elas municipais ou estaduais, o projeto ele acaba não sendo aprovado. Aqui no estado de São Paulo, além da gente fazer a aprovação do empreendimento na cidade, a gente também tem que fazer essa aprovação dentro do estado, que é um órgão chamado GRAPROAB, e que também analisa a questão ambiental para ver se o empreendimento está seguindo as regras estaduais e além das municipais. Então, e o cartório de registro de imóveis faz uma revisão, né? Ele é o último da etapa de todo o processo de aprovação, e se ele aprovar algum empreendimento que não esteja de acordo com a legislação, ele é corresponsável. Então, muito difícil isso acontecer. Geralmente, quando o empreendimento é irregular, ele já é irregular desde o início, não tem matrícula individualizada, não tem entrada na prefeitura, ele já começa irregular desde o início e vai até o final irregular, para daí depois a prefeitura e as pessoas que estão comprando os lotes verem como que vão regularizar. Aí é uma outra situação, mas todos os empreendimentos que são aprovados, esses pontos são analisados. Ou seja, geralmente quando a gente vai comprar um terreno, quem vai comprar um terreno já tem essa segurança jurídica, né? Sim, já tem essa segurança jurídica. Inclusive, até é importante solicitar o documento do registro do empreendimento. Um dos passos para essa expansão também aí de áreas urbanas foi um projeto que foi aprovado no passado aqui em Campinas, né, Tomás, pela Câmara dos Vereadores, que autorizava ali a expansão urbana em áreas que antes eram consideradas rurais aqui em Campinas. Teve muitas críticas, a gente até repercutiu isso aqui, né? Por um lado, ambientalistas criticando o projeto, outros dizendo que cria regras mais claras até para proteção, porque é uma expansão em áreas rurais, né? E não necessariamente ali em áreas de proteção ambiental. Mas essa mudança, essa regulamentação aí da expansão no ano passado, ela trouxe já impactos para o mercado, Thomas? Vocês sentem já um aumento da expansão também vinculada a essa mudança aqui em Campinas? Sim, principalmente porque como houve uma alteração do que entra dentro de expansão urbana, áreas que antes eram consideradas rurais e agora passam a entrar dentro da faixa de expansão, ser consideradas áreas urbanas, elas passam a ser passíveis de receber empreendimentos imobiliários. Porque quando uma área está classificada como rural, para você transformá-la numa área urbana e depois fazer um empreendimento em cima dela, é um processo muito complexo. Então, isso envolve muito tempo, tem que fazer uma aprovação de um projeto de lei específico para aquela área, aprovar dentro da Câmara Municipal, para depois poder trabalhar em cima dela, né? Então, quando a gente fala que houve essa expansão, a gente vê uma facilidade nas negociações dessas áreas que entraram dentro desse eixo urbano. E essas áreas hoje, elas ficam mais nos distritos aqui de Campinas, pensando nessas áreas de expansão? Sim, elas costumam ficar mais nas regiões distritais, né? Então, na parte
nas divisas com as cidades ou na parte que Campinas ainda tem uma área rural bastante ampla e conforme a cidade vai avançando e os bairros vão chegando, então eles acabam fazendo essa ampliação justamente para ter um crescimento ordenado e permitir que aquela região que o bairro já chegou continue a crescer e expandir para aquele caminho. E a distância do centro da cidade barateia também, né? Como você disse, pode-se construir até uma, entre aspas, uma outra cidade em volta, com mercado, farmácia, banco, mas essa parte geográfica conta também no preço. Conta e conta bastante, tanto que os loteamentos, é muito raro ter um loteamento que é só residencial, que não tenha lotes comerciais, lotes industriais, justamente para fazer frente a essa necessidade de ter um mercado, de ter uma farmácia, do bairro se desenvolver como um comércio que seja independente do centro, ter todas as demandas ali naquela região e que daí isso também desafogue a questão de trânsito do centro, de trabalho e uma série de outros impactos que podem ocasionar. Tomás Brancati, especialista em mercado imobiliário, falando aí das áreas de expansão urbana, né? Que podem ter aí imóveis com preços mais acessíveis, terrenos também e processos de aprovação mais ágeis. Muito obrigado pela entrevista, Tomás. Boa tarde para você. Imagina, eu quem agradeço a oportunidade. Um abraço para vocês. Um abraço, muito obrigada. Agora 2h56 e falando ainda sobre essa expansão, né? A construção civil tem comemorado a geração de empregos e vendas também crescentes aqui em Campinas, justamente impulsionada